Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como tem passado? Tô de volta aqui no Cultura Sem Cortes, desta vez com um vídeo urgente. E talvez ele seja um pouco mais longo, porque eu decidi fazer um especialzinho, alguns comentários a respeito do novo fenômeno da Netflix, que é Bird Box, né? Esse filme com dois dos maiores astros, assim, na minha opinião, hoje, que é Sandra Bullock e John Malkovich. Então, na realidade, eu decidi fazer esse vídeo porque eu já estava curioso para ver esse filme, já ia ver de qualquer maneira, e conversando com algumas pessoas, elas me disseram, olha, eu já vi e fiquei confuso aqui e lá, e tem uns vai e vens estranhos, uns personagens esquisitos, e por que você não faz, então não assiste, depois você faz um vídeo dizendo o que você achou e tudo. Eu falei, tá bom, vou assistir a esse filme e dependendo da minha percepção, dependendo do que eu conseguir apreender, faço com o maior prazer. E acho que vale a pena sim fazer esse pequeno trabalho de escansão dos temas aí, né? Gostei muito do filme, achei muito interessante. É um filme de suspense bastante interessante para os dias de hoje, em que a gente vê soluções fáceis e clichês lá e acolá, né? Esse filme, ele tem, eu não vou entrar aqui em questões inerentes à estética do filme, como fotografia, interpretação, direção, porque isso é uma prática de crítica cinematográfica já ultrapassada. Prefiro ir ali em questões mais intrínsecas, né? Questões mais interpretativas. E é um filme cujo roteiro ele tem uma estrutura ali bastante eficiente no que diz respeito à amarração das situações. Tem algumas coisas que me incomodam um pouco assim, mas não chegam a ser prejudiciais para o entendimento geral do filme ou para a qualidade geral do filme. Por exemplo, como um filme apocalíptico, né, como um filme sobre um pseudo-apocalipse que está acontecendo, recorre, claro, a outros filmes que tratam do mesmo assunto de uma maneira ou de outra. Então, por exemplo, aquela coisa da personagem principal, a Mallory, né, que é interpretada pela Sandra Bullock, de tentar se comunicar com supostamente um grupo que está num local salvo após um apocalipse, né, remete muito ao filme Extermínio, do Danny Boyle. E também o mote principal da história, que seria uma onda de suicídio causada por uma força que você não vê, estava ali presente naquela coisa horrorosa do Shyamalan que se chama O Fim dos Dias ou algo desse gênero. O que é muito interessante é que o tema apocalíptico, a visão da destruição, ela é explorada pelo cinema blockbuster, digamos assim, ad nauseam. Mas uma coisa que eu gosto muito aqui é que não se trata nem de invasão extraterrestre, nem armas bioquímicas. Até tem um momento ali que vai parecer que é, mas não é. Não é fenômeno da natureza, um tsunami, um furacão, um resfriamento repentino da Terra, etc. E nem zumbis. O elemento zumbi ele vem de outra maneira, mas a gente vai ver isso. Então, para mim, já está ganhando muitos pontos o fato de não recorrer a soluções fáceis para falar sobre esse final dos tempos. E por outro lado, ao assistir, eu lembro vocês que eu assisti só uma vez, vou rever, né? Então eu estou dando impressões de quem viu pela primeira vez e no calor do momento após ter assistido a Bird Box. Então, algumas coisas que eu vou dizer aqui podem não estar muito em sintonia com o filme de fato ou com a percepção de vocês. Por isso que esse vídeo é para que vocês participem também, depois de acionarem o sininho, que eu quero que vocês escrevam aqui também a opinião de vocês, a interpretação de vocês. Mas vamos lá. Para mim, Bird Box é talvez o primeiro filme que vai lidar de maneira eficiente com a questão da pós-modernidade. E eu vou oferecer aqui duas chaves de leituras, tá? Uma delas um pouco mais materialista, palpável, né? Calcada mesmo na vivência do dia a dia daqueles personagens, e uma outra um pouco mais espiritualista, metafísica. Ambas as interpretações trabalham no âmbito da metáfora. Foi o que eu consegui
depreender até o momento. Então, eu digo que é um filme que lida com essa questão da pós-modernidade porque de cara já nos apresenta a uma personagem que se chama Mallory, tá? Vivida pela Sandra Bullock, que nós já percebemos que ela é uma mulher extremamente dura. Ela é uma mulher do século XXI, é uma mulher independida, uma mulher empoderada. Logo na primeira cena, quando ela tá lá dizendo para aqueles dois garotos, né, o menino e a menina, o que eles devem fazer, o que eles vão fazer dali para frente, ao fugir, como eles devem se portar, porque se não se portarem serão punidos. Ela diz com essas palavras: eu vou machucar vocês. Portanto, é uma mulher fria. Ela não é uma mulher insensível. Depois a gente vai ver que ela tem uma sensibilidade, sim. Mas ela é uma mulher que ela preserva a sua individualidade. Ela preserva muito o seu espaço. E ela está grávida. E é curioso porque a gente não vê em nenhum momento ela falar sobre quem é o pai da criança, ou se ela engravidou porque quis. Claro que ali dentro do contexto nos parece que ela foi uma gravidez indesejável, mas a cena inicial em que ela encontra-se, quando começa o flashback de 5 anos antes de quando a história está de fato ocorrendo, quando ela se encontra com a irmã dela na casa dela, ela está pintando um quadro que a irmã dela fala: olha, essas pessoas estão aqui num grupo, é até um quadro que lembra um pouco assim uma espécie de barroco, não é? Uma coisa meio sombria, uma coisa meio dúbia. Essas pessoas estão aqui, mas elas não parecem estarem alegres. E a Sandra Bullock, a Mallory, ela fala exatamente isso. Esse quadro é sobre a dificuldade das pessoas se conectarem. Isso é um dado muito importante que me chamou a atenção justamente por trabalhar com essa pós-modernidade, que o Bauman vai dizer que é a pós-modernidade líquida, né? Que são as relações que se diluem, que não se completam, que não se firmam. E me veio imediatamente à cabeça um outro livro que eu estou lendo, que é A Sociedade do Cansaço, de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, que é radicado na Alemanha. E nesse livro A Sociedade do Cansaço ele vai explicar um pouco, ele vai dar continuidade a essa noção que o Bauman vai dizer da modernidade líquida, né? Ele vai dizer o seguinte: hoje em dia nós não vivemos mais como se costumava ser há uns 30, 40 anos, ou 50, ou na época da Guerra Fria, quando a sociedade ela era imunológica, ou seja, como funciona um sistema imunológico? Esse sistema está lá em perfeita harmonia e quando algo de fora vem, um vírus, uma bactéria, esse sistema imunológico reconhece a alteridade daquele outro ser que está entrando e blinda esse sistema para que ele não penetre, para que não provoque uma infecção, uma doença ou algum desarranjo. Isso no microcosmos do corpo humano. Agora, no macrocosmo da vivência, a gente pode, por exemplo, pensar na própria Guerra Fria, quando o outro, a alteridade, aquilo que está fora do nosso ambiente, é o inimigo, portanto ele é visto como ameaça. O Byung-Chul Han vai dizer que hoje em dia já não se trata mais de uma sociedade imunológica. Essa alteridade foi apagada. Essa capacidade de reconhecer o outro como ameaça foi apagada. Agora, por exemplo, ele usa, né, no livro a questão da imigração. Antes o imigrante era visto como uma ameaça. Poderia ser um espião, poderia ser alguém que vai, de alguma forma, roubar o seu espaço, trazer desarmonia para a sua comunidade, mas hoje em dia o imigrante é visto como um fardo, como a gente vê na política externa e como infelizmente está começando a acontecer aqui também no nosso país. Essa questão é muito importante porque a gente sabe, quem já viu o Bird Box, quem não viu vai ter spoiler, já estou dando alguns, a gente sabe que de repente, essa sociedade que caminha, que transita entre as urgências do dia a dia, que tem uma Mallory que está grávida, mas não está nem aí para a gravidez dela, está pensando em colocar a criança para adoção, ela não admite que esse espaço dela seja rompido por nenhuma outra forma que vá atrapalhar essa rotina com a qual ela já está habituada. A Mallory é confrontada com essa epidemia que ninguém sabe o que é e que está fazendo com que as pessoas se suicidem. Inclusive a irmã dela vai se suicidar também, né, num acidente que desenrola depois toda a trama. E aí o filme vai colocando pra gente
uma série de personagens que são muito icônicos para o tempo que a gente vive. Por exemplo, Douglas, que é o personagem do John Malkovich, é aquele cara que ele votou no Trump, né? Certamente se fosse brasileiro vocês já sabem quem teria votado, né? Então é o cara que ele tem certeza que o que está acontecendo é fruto de um ataque químico, uma arma bioquímica, ou então, claro, plantada pelos coreanos ou pelos iranianos, como ele fala no filme. Ele é uma pessoa que ele está refugiado naquela casa onde as pessoas se refugiam porque ele é contra a reforma que o casal de homossexuais que vive lá quer fazer. Eles querem colocar vidros na casa, né, para que ela fique transparente para quem está para fora, que é outro dado da filosofia do Byung-Chul Han, que vai dizer que essa transparência exacerbada na nossa sociedade cotidiana é aquilo que começa a dilacerar as relações interpessoais, a superexposição de redes sociais, superexposição de atitudes públicas, na música, no cinema, nas novelas, etc. Isso é uma forma de exaustão da existência. E então esse personagem do Douglas, o que ele vai dizer? Que ele se incomoda muito porque ele não é preconceituoso, mas ele não admite que os vizinhos que são homossexuais coloquem uma parede de vidro na casa deles, porque ele não é obrigado a vê-los ali no dia a dia, no cotidiano deles, convivendo como um casal. Então, quer dizer, não sou preconceituoso, mas eu não quero ver isso, né? Isso não me serve. Então, dessa maneira, parece que a razão pela qual existe esse surto, num primeiro momento, parece sim fruto de algum invasor externo. Parece um sistema imunológico reagindo a uma ameaça externa, quando na realidade é um sistema que está se comendo por dentro. Esses personagens, essa cultura de superexposição, essa cultura de individualismo, essa cultura das pessoas que preferem rechaçar o externo para viver a sua própria realidade e fazem da sua realidade uma verdade absoluta, isso parece ser uma espécie de reação da natureza. Claro que aí eu digo metafórica, não é? Uma espécie de reação natural faz com que esse universo comece a ruir. Isso eu chamo a atenção também para outro filósofo, esse sim eu já estudo há algum tempo, gosto muito, que é Maurice Merleau-Ponty, já falei em outras ocasiões. Ele tem um livro chamado Fenomenologia da Percepção. Mas ali a gente entende com o Merleau-Ponty que a natureza é reativa. Parece que existe uma certa forma de reação da natureza que vai pautar a sua percepção quanto a ela. E você só se percebe enquanto ser quando você está inserido dentro dessa natureza, interagindo com outros seres como você. Então essa filosofia do Merleau-Ponty também parece ser pertinente dentro da discussão de Bird Box aqui. O que o filme traz pra gente é que existe uma estrutura que ela está sendo corroída, corrompida pelos próprios seres agentes que ali habitam. Por isso que nós nunca vemos o que é a ameaça. Nós só sabemos que há uma ameaça. Nós temos a jornada do herói no roteiro perfeitamente desenhado aí, né? Sandra Bullock tem que sair da casa onde ela está com os olhos vendados, e é muito interessante que nós temos algumas vezes o point of view, a câmera subjetiva ali vendados, né? Nós temos aquela sensação que ela teria, que o personagem tem em não enxergar nada e ter que se movimentar. Então ela tem que sair de onde ela está para chegar a um ponto B, e aí nessa trajetória é que a gente vai encontrar todo o desenrolar da história dentro dessa perspectiva da jornada do herói como nós já conhecemos. Ainda dentro disso que eu estou falando a respeito dessa relação do homem com a sua natureza e a forma como a natureza reage a isso, dentro do conceito da pós-modernidade, nós podemos pensar nas dicotomias que existem entre a repressão e a liberdade, tá? Porque ali dentro daquela casa nós temos alguns exemplos claros. Por exemplo, aquele casal de jovens mais rebeldinhos, que depois vão
vão desaparecer. Existe essa repressão que o rapaz sente por querer transar com a garota, mas ela não dá aquela bola toda para ele, e existe a tentativa da liberdade quando ele usa como argumento o fato de que, bom, o mundo está acabando, pode ser a última vez que você vai ter a oportunidade de ficar com alguém, ou eu. Ao mesmo tempo, a gente tem a Sandra Bullock, né, a Mallory, se opondo a outra personagem, a Olympia, que também está grávida e vai para lá, e são duas mães, futuras mães, completamente distintas. Ao passo que a gravidez para a Mallory é a repressão, é a renúncia à vida cômoda e regradinha que ela estabeleceu para si própria, para a Olympia, que depois vai dizer, olha, eu sou muito mimada, meu marido me mima muito, meus pais sempre me mimaram. A maternidade para ela é uma coisa maravilhosa, é uma coisa libertadora, ela está cumprindo o papel feminino segundo o próprio entendimento dela a partir dessa gravidez. Então existe essa dicotomia nas duas também. O próprio Douglas, que é extremamente escroto enquanto está ali naquele ambiente de tensão, quando ele bebe, ele relaxa, ele se torna uma pessoa mais afável. Então, quer dizer, a bebida versus a sobriedade. E essa sobriedade não é só uma sobriedade no sentido estrito da palavra, né? Não é só o fato de você não ter nenhum ingrediente tóxico, nenhum componente tóxico no seu sangue, portanto você está sóbrio. Essa sobriedade tem a ver com o final do filme, com a mensagem que eu depreendi do filme, que eu vou dizer para vocês também. Quer dizer, a sobriedade, na verdade, faz com que pessoas ajam como Douglas, que não é preconceituoso, mas não quero ver gays do lado da minha casa vivendo como um casal, como a Mallory, que eu não quero ser mãe, eu não quero renunciar à minha liberdade, eu não quero renunciar às minhas convicções por causa de uma criança. Aliás, ela não vai nem pôr nome no filho dela até o final do filme, como a gente sabe. Para quem já assistiu. Quem não assistiu, corre lá para assistir, depois volta aqui. Quem não gosta de spoiler. Eu não me importo com spoiler. Então, essa ideia mais mundana, mais urgente, mais palpável, é uma primeira questão que eu coloco. Agora, a outra questão, já mais metafísica, como eu falei, já mais espiritualista, tem um pouco a ver com o polêmico filme, o último filme do Darren Aronofsky, né, que é o Mãe. Quem assistiu aqui, esse filme tem o quê? Uns 3 anos que saiu, então o spoiler já expirou. Mãe é um filme do Aronofsky que vai se desenvolvendo ação e reação, até que o filme termine e você fica ali naquele ponto de interrogação gigante. Depois a gente vai entender que o Aronofsky, ali como uma espécie de cristão, ele tenta refazer a Bíblia aí, né, a parábola da criação e as parábolas bíblicas por meio daquele casal que protagoniza o filme. Mas a gente pode também trazer para Bird Box uma interpretação que lida um pouco com questões bíblicas, mas aí bíblico no sentido de que é baseado nos livros da Bíblia, não tem a ver com religião necessariamente. Se você extrai da Bíblia o aspecto religioso, você tem um belíssimo livro de filosofia. Dentro dessa perspectiva, já olhando para uma espécie de alegoria da criação e alegoria do martírio, alegoria de passagens bíblicas, a gente pode pensar numa Mallory que na verdade está gerando um filho que nós não sabemos quem é o pai, ou seja, existe uma força que foi lá e a fecundou, mas que pra gente não é importante para o filme dizer isso ao espectador dele. Ela tem toda essa trajetória em meio aos perigos para poder chegar a um lugar sã e salva, né, junto com o filho. Ela fica também com a filha da Olympia, que morre ali um pouco depois de dar à luz, né? Então ela tem essas duas crianças, ela gera um menino que não tem nome, e na verdade até o final da película, né, até o final de Bird Box, a função dela é fazer com que essas duas crianças cheguem salvas em algum lugar. E todos os paralelepípedos, né, metafóricos que ela vai encontrando no meio do caminho visam atestar
em primeiro lugar, o afinco dela, né? Essa espécie de martírio, essa espécie de prova é justamente para tentar mostrar, para ela poder externar a capacidade que ela tem de exercer essa alteridade, de levar a cabo uma espécie de missão maior, de missão divina. Nós vamos encontrando alguns personagens esquisitos ali pelo meio do caminho. Muita gente comentou comigo, né? Nossa, mas o que significam aqueles loucos assim, né? O que significa os loucos, eles não se suicidam, não é? Bom, se a gente for olhar do ponto de vista pragmático, se a gente for olhar do ponto de vista materialista, como eu falei, que é a primeira chave de interpretação, nós podemos pensar que essas pessoas que tentavam sobreviver a essa epidemia são pessoas que elas têm uma verdadeira obsessão por controlar o ambiente à sua volta, controlar a natureza à sua volta. Sobretudo a Mallory, com a questão do filho dela, e o Douglas, que é preconceituoso, peronomútil, como ele mesmo diz, né? Quer dizer, na verdade ele não é preconceituoso, mas é. Né? Então esses dois personagens eles estão muito presos a uma espécie de comportamento que visa domar a realidade que está em volta. Só que, como eu falei, Merleau-Ponty diz, a natureza é reativa, a natureza, ela, na verdade, ela funciona de uma maneira própria. A natureza não está nem aí para nós. Isso a filosofia já diz largamente, a natureza não dá a mínima para nós. Quanto mais nós tentamos domar a natureza, mais ela nos castiga de todas as maneiras. Então, essas pessoas extremamente racionais, elas estão sendo atingidas diretamente por essa reação inominável, digamos assim. Só que os loucos, quem nunca teve uma experiência de estar, por exemplo, sentado na mesa do bar ou num banco de praça ou andando na rua e você vê aquelas pessoas completamente alucinadas, às vezes sob efeito de drogas, às vezes porque tem algum distúrbio mental mesmo, falando sozinha, chega para puxar assunto, começa a falar coisas misturadas, etc. Os loucos, eles já estão desconectados dessa natureza, dessa realidade. Portanto, eles enxergam a realidade conforme eles quiserem. Eles não têm a necessidade de domar o universo em volta, porque eles já não fazem parte desse universo. E eu diria até que, dependendo do caso, esses loucos são até mais lúcidos do que nós, que tentamos domar essa natureza. Então isso é uma chave de interpretação para esses personagens, que acabam se tornando, claro, uma ameaça, porque eles estão tentando impor a essas pessoas cuja a realidade vivida no automatismo é um perigo, é um pesadelo, aquilo que eles vivem de uma maneira natural. Claro que o nome Bird Box é uma metáfora perfeita sobre tudo que acontece ali, porque em todos os momentos que esses personagens se encontram reunidos, ou mesmo se nós pensarmos no âmbito geral do mundo como nós o conhecemos e como ele se apresenta a nós, é uma grande gaiola de pássaros, quer dizer, nós estamos sempre presos e condicionados por uma gaiola, por uma amarra. Por isso que lá no final, a última ação da Sandra Bullock, das duas crianças, quando ela batiza os dois e quando ela diz são meus filhos, quando ela aceita essa maternidade, quando ela dá a luz, talvez a uma próxima geração, aí eu estou indo na chave já mais metafísica, mais espiritualista, né? Quer dizer, ali a gente pode entender como se ela estivesse dando a luz, quando ela chega naquele local em que todos são cegos, né? Ou pelo menos todos, ou alguns só que não são cegos, que convivem lá, porque todo mundo é cego ali, parece que ali ela está entregando ao mundo uma espécie de ser reciclado. Por isso que ela dá o nome, ela batiza os dois garotos ali e diz eu sou mãe deles, e solta os passarinhos que ela vinha carregando o tempo inteiro, porque foi a forma que ela encontrou de reconhecer a ameaça da natureza, né? Carregando esses dois pássaros, porque os pássaros, como a gente já viu no filme do Alfred Hitchcock, eles são extremamente reativos ao perigo, eles ficam instáveis, eles ficam nervosos, né? Então, como a Mallory, na história dela, vem de um ambiente campestre, de um ambiente rural, ela conhece muito bem alguns elementos naturais aí para poder guiá-la. Então, no final, ela vai soltar esses dois pássaros justamente porque já não faz mais sentido tê-los ali de maneira
usar como uma espécie de alarme contra ameaças. Já não há mais ameaças ali naquele ambiente onde todos são cegos, porque essa realidade que está fazendo com que toda a racionalidade seja implodida por meio do suicídio, não atinge aqueles que não enxergam. Não enxergam a realidade, mas de maneira racional. É porque, de alguma forma, metaforicamente, o que o filme está trazendo pra gente é que a partir do momento em que você para de utilizar os seus sentidos de uma maneira extremamente racional e racionalizante para se relacionar com o mundo, você não precisa ser louco, ou seja, você não precisa se desconectar desse universo, e você não precisa ser absolutamente pragmático. Você pode ter as vistas grossas, digamos assim, enxergar o universo de uma maneira mais ponderada, e dessa maneira você pode, como a Sandra Bullock faz na última cena, olhar para cima e ver a liberdade dos pássaros, o sol brilhar e mais nenhuma daquelas vozes em volta. Então assim, essas são duas chaves de leitura, como eu falei, que eu gostaria de deixar para vocês, mas esse vídeo ele não é feito no sentido de exaurir as possibilidades de Bird Box, como eu já falei, até porque o filme, quando é bom, ele nunca terá uma interpretação definitiva. Passam-se décadas e décadas e décadas e sempre virá alguém para poder oferecer uma nova leitura disso. Os nomes são muito importantes aí. Mallory é um nome derivado de uma palavra do francês arcaico que significa má sorte. Por outro lado, a Mallory vai, depois de toda essa época, de quando ela descobre a maternidade, o que é a maternidade, quando ela exerce a maternidade realmente, e ela resolve batizar ali os dois garotinhos, o filho biológico dela e agora a filha adotiva dela, ela vai chamar a filha de Olímpia, a exemplo do nome da mãe biológica dela que morreu lá atrás. E Olímpia é o nome da mãe de Alexandre o Grande, portanto, dentro da mitologia, dentro da história, tem um papel primordial, gerou aquele que foi o maior conquistador da antiguidade. Por isso que eu disse que oferece sim um caminho aí para tentar entender o que vem para depois daquela salvação, digamos assim. E o garoto chama-se Tom, né? Ela batiza de Tom em homenagem ao outro personagem que é o Tom, que eu não vou dar agora explicações de quem é o Tom, depois vocês deem uma olhada lá, porque é um personagem importante também dentro da história. Mas Tom vem de Thomas, e a gente pode pensar em São Tomás de Aquino, que é o pai da filosofia escolástica dentro da igreja, que previa uma visão aristotélica ali da filosofia e da religião, em que razão e religiosidade caminhariam junto. Então existem esses pequenos toques aí que eu gostaria de deixar também para ver se vocês concordam que isso faz algum eco, né? Que isso tem algum sentido, alguma relevância. Bem, é isso. Eu acho que consegui falar um pouco sobre o que eu achei aqui dessa produção da Netflix. Recomendo que vocês assistam, com certeza. Quero ainda voltar para falar sobre um outro filme também da Netflix que está fazendo bastante barulho aí, que parece ser bem interessante. Eu já vi o trailer, mas não vi o filme ainda, que é Roma, do Cuarón. Quero que vocês deixem aqui embaixo os seus comentários, suas interpretações, o que vocês acharam dessas minhas interpretações, e deixem as suas interpretações também. E no próximo vídeo nós voltaremos para falar um pouco sobre literatura. Virei com Edgar Allan Poe. Então quem é fã de Edgar Allan Poe aí, segura que na próxima semana tem um vídeo bastante interessante aí para vocês que eu estou preparando também. Ok? Deixem o seu joinha aqui embaixo, assinem o sininho e fiquem ligados porque Cultura Sem Cortes volta logo mais. Beijos!